Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo do Humanas com o professor Elton, mas para vocês que estão começando agora, o que são, afinal de contas, as ciências humanas? Ciências humanas são aquelas ciências que estudamos que estão todas envolvidas com o conhecimento humano, com o aspecto humano, né? do, da nossa vida em sociedade. Tudo aquilo que tem a ver com o aspecto social do ser humano. Entre elas estão a história, a geografia, a filosofia e a sociologia, que organizam a vida social, o passado, a forma de se organizar do ser humano, e o pensamento deste ser humano. Hoje então vamos começar com um vídeo de história, mais voltado para o público do sexto ano do ensino fundamental. E o primeiro vídeo ele vai falar justamente disso aí. Para que história? Para que estudar essa disciplina que muitas vezes parece tão chata como a história? Então eu tenho uma frase que eu carrego muito comigo, que é do historiador Eric Hobsbawm, que nasceu em 1917 e faleceu em 2012, aos seus 94 anos, faltava aí alguns meses para ele completar os seus 95 anos, que diz o seguinte, os historiadores são os recordadores profissionais daquilo que os cidadãos teimam em esquecer. Ou seja, quando a sociedade, que tem uma memória muito curta, vai lá e teima em esquecer alguma coisa, o historiador é aquele cara que vai lá e diz, isso aí já aconteceu, deu errado uma vez e estamos indo para o mesmo lado, vai acontecer de novo. Ou diz, isso aí já aconteceu uma vez, deu certo, então por que não tentar novamente? Então o historiador é aquele cara que vai lá recordar esses acontecimentos. E tem uma outra frase que eu costumo dizer que é uma adaptação, que eu peguei de vários textos que eu já li, que diz o seguinte: todo ser humano que desconhece o seu passado, ele tem dificuldade de compreender o mundo no qual ele vive. E ele se torna incapaz de planejar o seu futuro. O que eu quero dizer com essa frase? Que se a gente não conhece o nosso passado, ou seja, a gente não sabe de onde a gente vem, a gente não consegue entender por que a gente está aqui. Ou o porquê que a nossa situação está hoje do jeito que está. E a gente não consegue planejar o futuro para que a gente possa sair dessa situação. Para que a gente possa melhorar, para que a gente possa evoluir. Certo? A pergunta de hoje é: o que é história? Então, o que é essa ciência que está dentro das ciências humanas? O que ela estuda? Qual é o seu objetivo? Então, história ela é a ciência que estuda o desenvolvimento do homem através do tempo. Ao contrário do que se pensa, ela não é uma ciência que estuda só o passado. Não, ela estuda o desenvolvimento do homem através de todo um desenvolvimento do tempo. Então existe todo um ciclo de desenvolvimento do tempo histórico, e a história vai estudar o desenvolvimento do homem através desse tempo. E para isso ela vai analisar os processos históricos, os personagens que estavam dentro desse processo, os fatos que ocorreram, para poder compreender esse determinado período histórico, essa cultura ou a civilização que está sendo estudada, analisada neste caso. Então, um dos principais objetivos da história é resgatar os aspectos culturais de um determinado povo, de uma determinada região, para um entendimento desse processo de desenvolvimento. Entender esse passado, ele é importante para compreender o presente no qual a gente vive. Então, para atingir esse objetivo, os historiadores, que são as pessoas que vão estudar o passado, eles vão realizar várias análises. E vão analisar o quê? Eles vão analisar as mudanças que ocorreram ao longo do tempo nos mais diversos locais, e daí a gente pode usar como exemplo a nossa rua, a nossa cidade, uma praça, um prédio. A gente vai analisar uma foto ou uma imagem de como era há 50, 10 ou até 5 anos atrás e comparar como é hoje atualmente. A gente vai analisar o que mudou. A rua era pavimentada, era de chão batido, agora é pavimentada. E também a gente vai analisar aquilo que
não mudou, ou seja, a gente vai analisar as permanências, né, para analisar então aquilo que evoluiu com o passar do tempo e aquilo que permaneceu, ou seja, aquilo que não evoluiu, né? O estudo da história, ele foi dividido ao longo do seu tempo em dois grandes períodos. O primeiro grande período é a pré-história, que ocorreu desde o surgimento do homem, há mais ou menos 4 milhões de anos antes de Cristo, até a invenção da escrita, que foi lá em mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo, né? E depois disso vem então a história, né, que ocorreu lá de mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo, quando se inventa a escrita, e vai até os dias de hoje, né? Aquilo que aconteceu ontem, por exemplo, já entrou para a história, né? Então, para analisar a pré-história, os historiadores, arqueólogos, paleontólogos e demais estudiosos, eles analisam fontes materiais, que são ossos, ferramentas, vasos de cerâmica, objetos de pedra, fósseis, né, que são restos orgânicos que viraram pedras, e algumas fontes artísticas, que geralmente são artes rupestres pintadas em fundo de caverna, algumas esculturas e adornos, que são aqueles enfeites, como brincos, colares, anéis, né, enfeites de nariz que algumas tribos indígenas usavam, né, que são fontes que existiam para este período, já que não existia escrita. Já o estudo da história, ele tem um leque de opções de fontes históricas muito maiores, né? Então a gente vai ter livros, roupas, imagens como fotografias, pinturas, gravuras, objetos materiais, até como talheres, né? Registros orais, já que a gente vai ter discursos, a gente vai ter gravações, músicas, alguns documentos, né, como cartas, como certidões de batismo, certidões de nascimento, carteiras de motorista, né, moedas, né, papel moeda também, nota, cédula de dinheiro, jornais, gravações, né, tudo que eu já citei anteriormente, até coisas assim como automóveis, bicicletas, motocicletas, tudo isso vão contar histórias, até prédios, né, vão servir para contar a nossa história. Dentro da historiografia, que é a forma como a gente conta a história, como a gente escreve a história, a gente vai encontrar também a primeira pessoa que começou a falar ou a escrever sobre a história, que foi o grego Heródoto, que é considerado o pai da história, que viveu no século V a.C., na Grécia Antiga. Foi o pioneiro na investigação do passado para obter o conhecimento histórico. Historiador profissional é aquele cara que eu já comentei antes, que se dedica ao estudo de história. E aqui tem uma curiosidade que eu sempre brinco com meus alunos em sala de aula, né? Todo professor de história, ele é um historiador, mas nem todo historiador é um professor de história. Porque alguns historiadores, eles se formam no bacharelado, eles não fazem a licenciatura, eles não atuam em sala de aula, mas eles atuam em arquivos, em museus, em outros espaços que não há sala de aula, né? Mas no momento em que a gente entra em contato com eles, eles vão lá e eles acabam nos ensinando a história de alguma forma igual, né? E agente histórico, ou seja, quem faz a história, somos todos nós. Todos nós estamos produzindo a história diariamente, seja a nossa história, seja a história da nossa cidade ou a história da nossa família, certo? Espero ter ajudado vocês até aqui e até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos!